Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Palavra Viva. Hoje, quarta-feira, dia 21/7/2021. Estamos aí no meio da semana, para a glória de Deus, dando início a mais um momento, a mais um tempo dedicados a aprender da Palavra de Deus, a ouvir a sua voz por meio da sua santa palavra. Nós vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já. Agora, pela rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem, muito bem. E você que nos ouve de todo o Vale do Paraíba, você pode mandar a sua mensagem para nós no WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Mande a sua participação, seu pedido de oração, que nós estamos aqui prontos para te atender. Nós queremos receber a sua participação, queremos orar por você, orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, acreditando que o nosso Deus tem grandes coisas a fazer por nós. Vamos ouvir agora os nossos patrocinadores e nós voltamos já já. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E, atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, muito bem. Então vamos partir para a exposição da Palavra de Deus. Hoje eu quero ministrar uma mensagem para vocês. Hoje eu vou ministrar essa parte dessa mensagem com foco e amanhã eu vou ministrar a segunda parte dessa mensagem com
outro foco, ok? E o tema, o título da minha mensagem de hoje é a queda de Satanás. A queda de Satanás. E amanhã eu vou ministrar sobre a queda do homem. Então, são duas mensagens, porém uma se completa na outra. Então, você que está me ouvindo hoje pela Rádio Paz do Vale ou também pelo meu canal no YouTube, você fique atento aí para ouvir as duas partes dessa mensagem, para que você possa ter um conhecimento mais aprofundado sobre esses temas. Para isso, eu quero ler com vocês o texto de 1 Timóteo, capítulo 3 e o versículo de número 6. 1 Timóteo, capítulo 3 e o versículo de número 6, que diz assim: não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Vou repetir. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Então, vamos começar aqui a pensar sobre esse assunto. Nós muito bem sabemos que em matéria da criação, porque nós, quando começamos a ler a palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, começa a ser falado, ou começa a ser tratado, sobre a revelação de Deus para toda a raça humana. Nós começamos a entender ali a revelação do Criador. E, por conseguinte, nós começamos a ter aqui a narrativa da história da criação. Deus se revelando, criando todas as coisas. E eu até já ministrei uma mensagem em outra oportunidade aqui na rádio, e você que gostaria de ouvir essa mensagem, você pode acessar o meu canal no YouTube, Miqueias Alves, e procurar lá na playlist Programa Palavra Viva, a mensagem com o título Quem é o Deus a quem nós servimos? Que eu me concentrei a falar de Gênesis capítulo 1, versos de número 1 e 2. E aí eu tratei com vocês sobre o Deus Criador. Nessa oportunidade, eu quero observar a questão da criação e das criaturas que Deus criou. Então veja bem, quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1, verso 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a palavra para criar aqui em Gênesis 1 e 1 é bará, que é criar a partir do nada, chamar à existência aquilo que não havia. E em matéria de criação, Gênesis capítulo de número 1 vai nos narrar sobre a criação de Deus no aspecto material ou no aspecto físico. Mas nós sabemos que Deus também criou o mundo que é metafísico ou mundo espiritual, conforme Colossenses capítulo de número 1, a partir do verso 13, que eu quero ler com vocês para que nós possamos aqui estar bem fundamentados. Veja só o que diz Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra,
visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a proeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então, nós, a partir desse texto e do texto de Gênesis capítulo 1, relato de Gênesis capítulo 1 em diante, nós encontramos prova verídica de que o nosso Deus Criador, ele cria tanto o mundo espiritual como o mundo material, mundo metafísico e o mundo físico. No mundo espiritual, que nós não podemos ver com os nossos olhos, porque e aqui nós vamos fazer uma distinção bem pontual, porque veja bem, no aspecto do mundo espiritual, Deus criou seres, como por exemplo, arcanjos, serafins, querubins e anjos. E aí, conforme nós lemos ali, fala-se de até mesmo uma espécie de hierarquia no mundo espiritual, que nós não temos muita certeza de como isso funciona, mas fala-se de principados, de potestades, fala sobre tronos, sobre dominações, que nós não temos uma clareza bíblica sobre como isso se divide, mas nós entendemos que Deus criou o mundo espiritual, que é diferente do mundo material. E o que acontece? Nesse mundo espiritual criado por Deus, ele criou seres, no caso arcanjos, serafins, querubins, anjos. Vai surgir o quê? O querubim ungido, conforme o texto de Ezequiel, capítulo de número 28, a partir do verso 13. A figura de quem? De Lúcifer, ou de estrela da manhã, porque na verdade a própria palavra Lúcifer é uma tradução de Gregório da Bíblia para o latim. E aí foi traduzido como Lúcifer, e nós conferimos isso como um nome a Satanás. Mas ele tem muitos nomes, segundo Apocalipse, capítulo 12, a partir do verso 7 ao 9. Dragão, antiga serpente e tantos outros nomes que nós poderíamos citar. O que acontece? Esses seres espirituais criados por Deus, eles eram seres que foram criados com o quê? Consciência. Entenda-se aqui consciência, o saber que se sabe. O que é consciência? É saber que eu sei. É saber que sabe. Quer dizer, tem-se um entendimento do que é o certo, do que é o errado, do que é o bem, do que é o mal, do que é o alto, do que é o baixo. A consciência nos faz entender as coisas e as consequências dessas coisas. Então, seres espirituais criados, segundo Judas, verso 6, você entende que eles eram seres conscientes. Mas não apenas isso, eles possuíam um livre-arbítrio. E aí, livre-arbítrio, para que você possa entender essa palavra, muito usada, pouco entendida, trata-se do quê? Você já deve ter assistido futebol, né? O Brasil é considerado o país do futebol. Você sabe e conhece a figura do árbitro, do juiz do jogo. Então vamos imaginar aqui comigo. De um lado você tem Corinthians, do outro lado você tem Palmeiras. O árbitro do jogo, que vai julgar o jogo, conforme as regras do jogo, que vai tomar decisões sobre aquele jogo, ele não pode nem ser corintiano, nem pode ser palmeirense. Ele precisa ser o quê? Neutro. Ele precisa ser neutro nessa história, para que ele possa fazer o quê? Uma escolha justa. Ele não pode ser influenciado de dentro. Ele não pode ser o quê? Uma pessoa influenciada pelo meio, vamos assim dizer, usar essa palavra para entender. Então, o que é livre-arbítrio nessa perspectiva? É aquele que toma decisões sem estar influenciado nem
para um lado nem para o outro. Ele é um neutro da história. Ele consegue tomar decisões de forma e de caráter livre. Isso é livre-arbítrio. Só que você consegue perceber que no mundo espiritual, ou seja, no mundo metafísico ou no mundo não físico, não material, você não encontra muitas informações na Bíblia para falar desse período da história ou para falar desse lapso de divisão, porque, por exemplo, nós nem sabemos claramente se o mundo espiritual ele tem início ao mesmo tempo em que se tem início ao mundo material, ao mundo físico. Porque a Bíblia fala do início da criação, do criar de Deus, e já começa a narrar o quê? A criação do mundo material. Mas conforme nós lemos em Colossenses, fala também do mundo espiritual. De modo que também você vai encontrar no capítulo 3 a presença de Satanás, na figura da serpente, como esse ser espiritual que está intervindo no mundo material. Isso depois da sua queda. Então, existem muitas informações aqui acontecendo. A grande questão é o seguinte: esses seres foram criados com consciência e esses seres foram criados com livre-arbítrio. Ou seja, eles sabiam o que era o certo e o que era o errado. Eles podiam tomar decisões. Eles tinham essa clareza de distinção. Por exemplo, quando você lê lá Judas, só para enfatizar isso que eu estou aqui tentando falar com vocês, em Judas, Judas verso 6, diz assim: e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Aqui já está falando do quê? Dos anjos caídos. E também fazendo uma referência ao que ficaram no céu. Eles perdem o seu livre-arbítrio após o quê? A sua condenação. Porque quando Satanás cai, ele não tem qualquer, nem ele nem os anjos caídos, predisposição ao arrependimento, porque segundo o próprio texto de 1 João capítulo 3 e o versículo 8 diz que ele diz assim: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ou seja, o diabo peca desde o princípio. E não só uma questão de pecar, mas de viver na prática do pecado. Não há arrependimento, o coração dele está petrificado. É por isso que Satanás, junto com seus anjos, já foram condenados. Mas a questão, voltando ao ponto original, é o quê? Esse ser espiritual chamado querubim ungido, segundo Ezequiel capítulo 28, ele vai o que? Se deixar levar pelo quê? Pela soberba, pelo orgulho. Ele vai ter a sua queda. E a sua queda o quê? Do mundo espiritual. Porque também outro ponto que nós precisamos entender. Ele como um ser espiritual, ele não cai literalmente. Quando a Bíblia fala da expulsão de Satanás do céu, a ideia de queda é a ideia de quê? De ser expulso do céu. Mas veja bem, aonde que começa o erro? Aonde começa o pecado? Começa no mundo espiritual. Começa nos céus. E aí você já deve ter ouvido aquele hino: no céu não entra pecado. Mas é lá que começa o pecado. E começa por quem? Começa por Satanás. E segundo o texto ao qual nós lemos, acontece por quê? Porque Satanás se deixa ser levado pela soberba. Se deixa ser levado pelo orgulho. E é o próprio apóstolo Pedro, que conhecia muito bem o que é a soberba, porque ele foi seduzido por isso. Ele diz que o que? Deus ele resiste aos soberbos, mas o que? Dá graça aos humildes. Você lembra do episódio em que Pedro disse que o que? Seguiria Jesus e se deixaria ser levado até as últimas consequências. Mas é esse mesmo Pedro que nega Jesus 3 vezes. Porque ele estava orgulhoso, ele teve que ser humilhado, ele teve que passar pela provação, para depois ele entender que ele era o que? Limitado, que ele não era o todo-poderoso, ele não era o bambambam.
E é aqui que começa o que? A queda de Satanás. Satanás está lá, na eternidade. Satanás está na presença de Deus, dos seres espirituais. Serafins, segundo Isaías capítulo 6, cantam santo, santo, santo. Em Apocalipse capítulo 4 fala do que? Dos anciões que tiram suas coroas e lançam aos pés do nosso Deus. Você tem a presença dos próprios querubins, que são guerreiros, que são guardas do reino celestial. Você tem o arcanjo Miguel, você tem que é uma espécie de general dos anjos criados por Deus. Você tem os anjos que são os mensageiros do Senhor. É todo mundo perfeito, é tudo colocado no seu devido lugar. Mas aonde começa o pecado e a queda de Satanás? É quando ele começa a olhar para si mesmo. É quando ele começa a olhar muito para si. Ele perde a referência de olhar para o autor e consumador da fé, para o soberano Deus, criador dos céus e da terra, e começa a olhar para si. E aí é onde vai o quê? Isso vai sendo brotado no coração de Satanás, de Lúcifer. E ele vai o quê? Pecar contra Deus. E não apenas pecar, mas montar uma espécie de rebelião no céu. Convencendo terça parte dos anjos. Querendo colocar o seu trono acima do trono de Deus. Querendo o quê? Uma posição de destaque, de glória. E outro ponto que precisa ser destacado. Satanás é o quê? Uma criatura. Satanás não é um Deus. Satanás é uma criatura. Lúcifer é uma criatura, é um dos seres celestiais criados por Deus. Poderia ser outro, mas foi ele. E aí ele o quê? Se deixa levar pelo pecado, ele se deixa levar pela soberba. Ele escolhe o quê? Pecar contra Deus, ele escolhe a si mesmo. Ele escolhe se adorar. Ele faz de si um ídolo. Ele se acha mais importante do que o próprio Criador. E não há arrependimento para Satanás. Não há arrependimento para os anjos que o acompanharam. Por quê? Porque ele é enganador. Porque ele é maligno. Porque ele não tem qualquer predisposição ao arrependimento, de modo que ele é condenado. Um outro aspecto que é importante destacar: Satanás hoje, nesse exato momento, não está no inferno, como alguém já pode pensar. Não, Satanás, segundo Efésios capítulo 2, versículo de número 3, é o que? O príncipe da potestade dos ar. Ele está preso nos ares. O inferno ainda não foi inaugurado, e o inferno é o lugar do juízo de Deus para Satanás. Uma outra questão: Satanás não é o dono e nem o rei do inferno. Não, o inferno é o lugar que Satanás mais teme estar. O inferno é o lugar que Satanás mais tem terror de estar. É por isso que ele não quer ir para lá sozinho. Ele quer levar também o quê? Os filhos da ira, os filhos da desobediência, aqueles que não creram em Jesus para a salvação. Perceba quão perigoso é a queda. E a queda começa pelo quê? Quando você começa a olhar para si mesmo. Quando você começa a se adorar. E aí diz que a soberba precede a queda. É o pecado dos pecados, é o primeiro dos pecados. E é o mesmo pelo qual ele vai induzir Adão e Eva a cometerem no mundo material. Ele induz as pessoas ao pecado. Porque Satanás, ele quer o quê? Ele quer de toda maneira que as pessoas tirem os olhos de Deus e comecem a olhar para si mesmas. E comecem a se adorar. Esse é o maior dos pecados, é o orgulho, é a soberba. Você quer ser destruído, é começar a olhar para si mesmo. É começar a se adorar, no lugar de adorar a Deus. De adorar a criatura em lugar do Criador. Esse é o pecado de Lúcifer. Esse é o pecado que entrou no mundo para devastar, e Deus trouxe imediatamente juízo para Satanás. Ele é expulso dos céus.
E não pense que Deus se levantou do trono, não. Ele manda o arcanjo Miguel. E ainda próprio Jesus relatando sobre isso, ele diz: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Isso Jesus fazendo referência àqueles que haviam expulsado alguns demônios e voltaram felizes. Ele falou assim: não fique feliz por isso não, porque eu vi Satanás cair do céu como um raio. Fique feliz porque o seu nome está no livro da vida, porque você tem salvação. Que nós não venhamos cair como Satanás, não venhamos cometer o mesmo erro de Satanás. Do pecado, do orgulho, da soberba. Que Deus tenha graça sobre as nossas vidas. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.